UOL pelo Mundo, você vê, Thaís, você que nunca está sempre aqui conosco, é assim, a gente tem o UOL pelo Mundo, são pessoas pelo mundo que vão chegando por aqui falando as notícias do mundo. Agora a nossa diva da América Latina, ela faz essa cobertura, ela fica lá em Buenos Aires, né, Josias? É a moça do alfajor. Ai, que saudade de comer aquele alfajor, eu adoro, você gosta? Será que não é meu fave? Sério? Não A é. carne com vinho, sim. Ah, sim. Ah, tá bom. Aí é meu fave. Tudo bom, Amanda Cotrim, para falar sobre Chile hoje, hein? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiola, Josias, Thaís, boa tarde a todos que acompanham a gente no canal UOL. Vamos contar essa história, né? Nesse final de semana, a vitória do candidato de ultradireita, o José Antônio Kast, venceu as eleições chilenas, as eleições presidenciais do Chile, derrotou a esquerdista Janete Jara, né? Não sei, no segundo turno, com uma margem superior a 15 pontos percentuais. Ele, um católico ultraconservador, tem 9 filhos, eu fiquei impressionada com a quantidade de filhos dele também, 9 filhos. E alguns dizem, né, que ele é um homem muito à direita. E talvez o nome mais à direita, talvez não, o nome mais à direita desde a época da ditadura de Augusto Pinochet. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa vitória e o que isso interfere e muda no mapa da América Latina. Pois é, Fabiola, a vitória dele era esperada, as pesquisas apontavam que no segundo turno ele venceria. Agora, o que não deixou de chamar a atenção foi essa margem, né? Quase 17 pontos de vantagem, é considerado uma vitória esmagadora da extrema-direita no Chile, num cenário de forte polarização política no país. Essa eleição ela também revelou um discurso anticomunismo e também uma memória sobre a ditadura de Augusto Pinochet, como você bem falou. Porque, por um lado, a candidata Janete Jara, do Partido Comunista, e do outro, José Antônio Kast, que é ultraconservador, da extrema-direita, reivindica o Augusto Pinochet. Não por acaso, na festa da vitória de ontem, nas ruas do Chile, a gente viu bandeiras com a imagem de Augusto Pinochet, dos apoiadores do Kast, e símbolos também nazistas. Então, é uma eleição que revela muito sobre uma polarização política que existe no Chile. O Kast ele venceu com um projeto radical, uma espécie de motosserra, focando essencialmente em segurança pública e economia. Ele prometeu, por exemplo, combater o crime organizado, que inclui a criação de penitenciárias de segurança máxima, uma polícia especial que combaterá a delinquência. Ele também prevê a redução de gastos públicos num período de 18 meses, que é considerado por analistas um período muito curto. Então, o choque econômico também é previsto nesse governo do Kast. Ele também promete uma política anti-imigração, uma deportação em massa. E ele comunica exatamente com temas que atualmente são mais caros para a sociedade chilena, que é a segurança pública e a imigração, principalmente a imigração venezuelana. Estima-se que 1 milhão de venezuelanos hoje estejam no Chile, e a gente está falando de um país, o Chile, aí, de 20 milhões de habitantes. Segundo os especialistas, essa insatisfação encontrou eco nesse discurso do Kast, que é considerado mais agressivo e direto, né? Ele veio com uma promessa de resolver esses problemas para os chilenos, que, por um lado, acreditam que o aumento do crime organizado tem relação direta com o aumento da imigração, e, por outro, também uma camada da sociedade mais envelhecida que acredita que os imigrantes estariam contaminando, entre aspas, muitas aspas, a cultura chilena, né? E que isso também faz parte de um incômodo de parte da população do Chile e que o Kast conseguiu aí capitalizar, Fabiola. Obrigada, Amanda, aqui por trazer as notícias e também as repercussões dessa vitória de Kast no Chile. Uma boa tarde para você, um beijo.
Um beijo, boa tarde, Até. tchau, tchau. A gente traz isso aqui para o nosso país, a disputa, né, aqui por direita e esquerda. O governador Tarcísio de Freitas celebrou nas redes sociais, falou, olha, o Chile disse chega, basta, né? O Chile disse basta, falando sobre a vitória e falando sobre o papel da direita, né? O Brasil assiste a essa celebração e já se inspira, né? E já se inspira. Tenho a certeza de que o nosso país será o próximo a se livrar deste fardo ideológico. É o que diz o Tarcísio a respeito da direita, ali, e da esquerda. Já Lula resolveu ir para a diplomacia, o post que ele fez foi dando parabéns ao presidente chileno eleito. Fez um cumprimento, seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais e blá, 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 zona de paz. Aí é o que ele termina, a manutenção na América do Sul como zona de paz. Thaís, começando por você, que impacto isso tem? A gente vê esse cenário da direita, esse aumento da direita, né, das eleições que estão acontecendo na região. Quando o presidente Gabriel Boric foi eleito, ele tem 39 anos agora, ele era muito jovem, um dos mais jovens presidentes eleitos na história do Chile, certamente, com um discurso de esquerda considerado muito renovado, muito moderno, não era uma esquerda com vínculos com Hugo Chávez, com Fidel Castro, era uma esquerda considerada mais moderna. Ele teve um projeto ambicioso de tentar reformar a Constituição chilena, que tem entulhos autoritários da ditadura Pinochet até hoje, fracassou nesse projeto e aí lança uma candidata para representar o governo na eleição, mas o discurso xenofóbico de boa parte da população, um discurso muito conservador, que é a população chilena muito conservadora, muito religiosa, e esse discurso de contemporizar excessos da ditadura, e a ditadura no Chile, diferentemente do Brasil, não passou por um processo de anistia, ninguém minimizou os efeitos traumáticos para o país que foi a ditadura no Chile. Então tem o Museu da Memória lá, um museu muito eloquente no sentido de não passar, mas do ponto de vista constitucional, o entulho autoritário ficou e o projeto de tentar reformar, o projeto todo de modernizar a política chilena do Boric fracassa e em contrapartida com um discurso que tem tudo menos moderno, né? Um discurso xenofóbico e essa preocupação da segurança pública que leva à direita de um político de extrema direita no Chile. Então, o Tarcísio de Freitas está precisamente correto em avaliar que esses ventos que bateram no Chile batem no Brasil também. Se isso vai interferir no resultado da eleição brasileira, são outros 500, até porque a dimensão do Brasil, o tamanho do país e da população não servem para comparação, mas que a gente vive em momentos, né, de ondas e ventanias de extrema-direita no mundo, a gente vive, e o discurso da segurança pública ele é particularmente sensível para a esquerda e para o centro em todo o mundo, e aqui no Brasil a gente tem acompanhado o quanto que também é sensível. Tanto é sensível que até é abraçado pela própria esquerda, né? O próprio governo Lula, como deu mais prioridade também a esse assunto. A gente mostrou aqui, enquanto a Thaís falava, o mapa da região para que a gente possa ver aí os ganhos da direita e da esquerda e como que está dividido, e bem dividido, né? Resta saber que cor vai vir ali no Brasil, né? Na Venezuela difícil, né, Josias? Mas ali no Brasil, o que pode vir de mudança? E o Chile agora que vai mudar, o Chile está em vermelho ainda ali, né? Deveria estar azul já. Não é isso, Josias? Como é que você viu essa vitória aí no Chile? Fabíola, o avanço das correntes conservadoras na América do Sul, na América Latina, que parecia um movimento, vai se consolidando como uma onda mesmo, né? A vitória do Antônio Cast já era meio previsível, porque a direita e a centro-direita se dividiram no primeiro turno, mas estava entendido que todos se unificariam no segundo turno para se contrapor à candidata comunista apoiada pelo presidente Boric. Mas está se consolidando realmente como uma onda conservadora essa sucessão de reveses sofridos pela esquerda. Hoje nós temos a Argentina com um presidente de direita, ultraliberal, a Bolívia
é hoje governada por um presidente também de direita, recém-eleito, recém-empossado, Peru, direita, Equador, direita, Paraguai é um presidente de direita também. Agora, o Chile volta às mãos da direita, e não é uma direita qualquer, é uma ultradireita. Esse Antônio Cast é um admirador do Trump, elogia o Bolsonaro, a família Bolsonaro, e há uma perspectiva também, ou um risco, uma previsão, as pesquisas insinuam que também na Colômbia, que terá sucessão presidencial, também lá o Gustavo Petro, hoje de esquerda, pode ser substituído por um sucessor de direita. Então, nesse contexto, Fabiola, a sucessão brasileira ganha uma certa expectativa, né? Porque aqui, diferentemente do que ocorreu nesses países todos, a direita tem dificuldade de se entender consigo mesma e facilita o trabalho por hora do Lula, né? E o Tarcísio diz, aqui também vai ter uma virada dessa. Primeiro, a direita precisa se entender consigo mesma antes de se constituir numa ameaça real ao Lula. O Lula hoje está surfando aí uma maré de acontecimentos favoráveis, Sim. porque não tem do outro lado ainda um adversário nítido, né? Mas a direita precisa se entender.